Não é segredo que desenhos como Amphibia, Gravity Falls e The Old Rose são desenhos da Disney que são fenômenos de excelência. E uma das razões é que os protagonistas são muito bem feitos. No entanto, parece que essas histórias vão muito além de protagonistas muito bons, são os seus vilões. Esse desenho tem vilões maravilhosos, aqueles boss final que é de cair o queixo. Como eu falei no começo do vídeo, qual dessa série teve o melhor boss final? Obviamente é uma pergunta bem subjetiva, eu tenho certeza que você tem sua resposta vai ser diferente da minha, mas eu quero deixar minha opinião bem clara aqui nesse vídeo, que minha opinião é verdadeira e você está errado. Eu sei que todo mundo vai me crucificar por não falar de Star essa força do mal, mas calma que eu vou fazer um vídeo sobre isso, então se segura. Com o tempo provavelmente eu vou atualizar esse vídeo, mas eu queria comparar esses três grandes vilões, Bill Cipher, T-Core e Imperador Belus. Assim como seus respectivos desenhos, esses três vilões compartilham uma quantidade surpreendente de semelhança. Todos os três vilões têm uma história de fundo muito sombria, com longo histórico de fazer coisas horríveis. Também esses vilões parecem muito poderosos comparado ao protagonista e parece quase impossível de derrotar quando você vê de primeira vista. Se você parar para pensar de maneira assim muito elevada, eles são praticamente deuses. No caso do Bill Cipher, ele é praticamente um deus, ele controla uma dimensão inteira. Um fato interessante é que esses vilões eles possuem corpo de criança ou eles já possuíam ao longo do desenho. É uma contraparte bem interessante porque eles como vilões malignos compartilham esse corpo de criança. É uma jogada do autor que ele pega como se esses vilões malignos estivessem no corpo de uma criança para tirar sua inocência. E isso é bem, se você parar para pensar, é bem estranho. E esses três também compartilham dessa visão de aniquilar o mundo inteiro, até o universo, o que torna ele irredimíveis. Eles não podem se redimir, eles são os maléganos. E me corrija se eu estiver errado, mas a semelhança termina por aí, pelo menos a maior parte dela. Quando se trata de poder absoluto, capacidade de destruição e poder e deus da destruição e malignidade, eu acho que Bill Cipher, ele sem dúvidas é o mais poderoso de todos. Também tem o Belus, que ele tem a capacidade de possuir corpos, eu acho isso bem roubado. E T-Core também tem a habilidade de destruir um planeta inteiro, ou simplesmente dar uma de Madara e lançar uma lua contra ele. Como eu falei, mas é claro, a minha opinião, Bill Cipher literalmente destrui sua própria dimensão e todos que estavam nela, sim, é falar disso no livro. Se não fosse algumas coisas que foi colocada convenientemente no roteiro, Bill Cipher ele poderia destruir toda a Terra e se pá o universo inteiro. O roteiro teve que trabalhar muito no caso de Bill Cipher. Como a história era muito boa, a gente relevou essas coisas. Quando eu assisti a Gravity Falls eu nem percebia nessas coisas, mas se você parar pra pensar, Bill Cipher é literalmente, sei lá, um deus, ele pode fazer o que ele quiser. Só tem limitação de contrato, algumas coisas assim. E além do mais, ele é praticamente o único vilão desses três que pode acabar com o exército inteiro com o estalar de dedos. Mas no entanto a gente não pode ignorar que mesmo ele sendo poderoso, ele foi derrotado uma vez por todas, ou quase, porque ele tá lá no fundo na mente dos Ten. O que também ocorreu com Belus e T-Core, que também foram derrotados, mas T-Core ele foi destruído quando a Annie lançou um gigantesco fecho cósmico que explodiu a lua. E o Belus foi derrotado pela luz a ser arrancado do coração do Titã e morreu com uma triste pilha de gosma. E Bill, por outro lado, ele foi derrotado pela sua própria arrogância por ter sido enganado pelo velho Sten. Isso foi muito engraçado, a pura e velha irônia, se você parar pra pensar. Porque o Sten ele é amplamente considerado um gênio burro em comparação ao Ford. Então o fato dele ter elaborado esse plano final para derrotar o Bill foi muito poético e muito interessante. E se você parar para pensar, a morte do Bill foi surpreendentemente a que deixou menos efeito colateral, porque ele vai ficar esquecendo, mas depois de ter lapso de memória, ele vai lembrar de algumas coisas, mas o Bill também pode voltar. Na verdade, se você parar para pensar, a morte dele foi a menos efeito colateral, mas é a que pode voltar, surpreendentemente. A morte do Belus deixou a Ilha Fervente precisando de reconstrução, enquanto a morte do T-Core tirou a vida da Annie, e também exigiu a reconstrução da ordem social de Amphibia, é claro, de uma nova lua também, né? Outra grande diferença entre todos eles é o que torna tão maligno. Por exemplo, o Belus ele começou apenas como um jovem órfão na Nova Inglaterra. Assim ele cresceu para ser um caçador de bruxas e adotou uma ideologia preconceituosa no processo. Com esse ódio, com essas ideias sociais, levaram ele por um caminho muito sombrio. E isso resultou na morte do seu próprio irmão e estabeleceu uma sociedade opressora cujo objetivo, no final de tudo, era exterminar todas as bruxas daquele mundo. Eu poderia fazer um vídeo só falando por que Belus se tornou maligno. Se vocês quiserem, comente aí abaixo que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas quando o assunto é Bill Cipher, entre esses três ele é o mais misterioso, tanto pelo seu passado quanto pelo seu destino logo depois de ser apagado. Mas sem dúvidas, graças ao Estranhagedon, ele é o mais caótico e destrutivo desses três.
e simplesmente só porque ele não concordava com o povo que vivia dele, porque como ele citou, eram pessoas planas com mentes planas, ele literalmente destruiu sua casa de origem, que era a segunda dimensão. E logo depois ele veio para a terceira dimensão para tentar fazer o mesmo. Diferente do Belos e do T-Core, que buscava o controle e a ordem sobre pessoas, o Bill quer exatamente o oposto, ele quer o caos. Claro que ele também quis tomar Gravity Falls à força, ele comandou aqueles bichos lá, acho que é Hackman o nome, daquele bicho da dimensão lá demoníaca, e transformou pessoas em pedras. Mas tudo isso fez parte de um grande plano. Ele queria fazer aquele Estranhagedon no mundo todo. O negócio dele é desordem e caos. Como o nosso querido Alfred falou, tem gente que só quer ver circo pegar fogo. Literalmente esse cara é o Bill Cipher. Ele simplesmente faz tudo isso porque é divertido. Ele sabe que o caos destruirá dimensões que ele libertou, mas isso não importa para ele. O T-Core ele foi resultado de uma antiga elite inteligente de anfíbia que carregou sua consciência única entidade para conquistar a morte. E assim ele se tornou a consciência própria e controlou os monarcas governantes de anfíbia. Ele conseguiu encorajar o rei a sustentar e expandir seu império, mesmo que isso custasse a destruição de raças inteiras. Sem dúvida, esses três vilões são discutivelmente malignos e bem escritos. Mas fica aqui a pergunta, qual deles você acha que fez melhor seu papel? Mesmo que eu ache Anfíbio um desenho legal e eu goste muito, eu tenho que admitir que T-Core é meu menos favorito desses três. Como personagem ele tem muito a seu favor, mas eu acho que mais prejudicou ele nessa minha escolha foi que em termos de melhor vilão ele não teve muito tempo de tela. Com isso eu fico entre Imperador Belos e Bill Cipher. Antes de dar minha opinião, é claro que essa é uma pergunta bem subjetiva e pelas pesquisas que eu fiz, o pessoal gosta muito mais de Bill Cipher porque Bill Cipher ele é mais enigmático, ele parece um coringa como eu falei anteriormente. Então ele é mais legal, ele é mais prazeroso de se ver. O Estranhagedon é magnífico, mudou até a abertura do desenho, até o Disney XD mudou o jeito que passava esse desenho por causa do Estranhagedon, é maravilhoso. Eu posso fazer um vídeo me refutando daqui a uns anos, 2 meses depois que eu reassistir esse desenho, mas eu tenho que discordar da maioria e desses três eu fico com Belos. Eu posso fazer até um vídeo, meu Deus, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, me refutando depois que eu assistir esses 13 desenhos de novo, quando eu tiver tempo na série do CLT, mas agora eu fico com Belos. Dos três ele pode ser até o mais fraco, em termos de poder bruto e ambição, mas a forma de como seu arco é feito é uma das melhores coisas em A Casa da Coruja. Eu sei que eu falei o nome em inglês, mas eu esqueci, carai. Eu esqueci como era o nome em português quando eu tava fazendo esse roteiro. Agora que eu fui no Google, porque eu tava conseguindo falar inglês e descobri que é a Casa da Coruja. Descobri não, né? Eu relembrei que é a Casa da Coruja, então me desculpe. Vou falar agora a partir dessa parte aqui, a Casa da Coruja. Ele tem um passado que é bem claro, um objetivo magnífico, a ideologia que justifica as coisas horríveis que ele fez. Justifica entre aspas, né? Você entendeu o que eu quis dizer. Quando eu falo justificar, eu falo não é só é mal porque ele é mal, tipo o Freeza, ou Bill Cipher porque ele só tava indignado e quer ver o circo pegar fogo. Eu falo que ele tem justificativa para sua maldade, ele só não nasceu mal, ele foi criado para ser mal. Ele é típico aquela frase que todo mundo fala, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Eu quis dizer basicamente isso. E ao contrário do Bill e do T-Core, que teve momentos cômicos, Belos ele sempre foi um vilão sério, que aumentou sua intensidade em todas as cenas que ele participava. O que eu acho interessante é que o Belos ele é o mais realista desses três vilões. Você vê que ele pode ser um vilão que pode existir no nosso mundo. Ele é um cara intolerante, que não gosta de nada, é tipo um bolsonarista, tá ligado? Tipo, essa piada vai pegar mal, todo mundo vai achar que eu sou petista, mas é só piada, galera, não leve a mal não. Enquanto o Bill, ele é um demônio interdimensional, o T-Core é uma consciência carregada de um supercomputador. Você vê que são coisas bem distantes, é tipo pique ficção científica e sobrenatural, não que eu não goste. Mas o Belos, ele começou como humano, ele pode ser comparado a pessoas que já existiu, como um cara que aprecia histórias antigas. Eu respeito esse negócio que ele fez, eu respeito essa história que ele construiu. Então esse foi o vídeo aí, espero que você tenha gostado, se inscreve no canal, deixa seu like, tchau e fui.